Testando aqui, gente, para ver como está a nossa transmissão. São 7h59. Eu prometi que às 8 horas nós daríamos início, né, às nossas aulas. Isso, na verdade, são sínteses, né, pequenos conceitos que eu quero passar para vocês. E eu espero que, com a reunião desses conceitos, vocês se aprimorem, vocês se encontrem, né? Que seja válido, que seja bom para todos vocês, ok? Esperando um pouquinho. Vamos lá. Opa, temos uma pessoa aqui no ar agora. Lucimar Elaine, tudo bem? Espero que você goste. Obrigado pelas ajudas que você tem me dado. Espera dar mais um minutinho só, tá bom, gente? Que a gente já entra aí e fala. Vai ser bem rapidinho a ideia que eu quero passar para vocês, né? Para não ficar nada sacante, né? Vocês encherem o saco, vamos colocar assim, né? Para ser bem rapidinho, mais profundo, que vocês entendam bem. Ok. Mais um pouquinho. Quando der 8h01, a gente fala sobre o tema. Depois eu vou deixar esse tema também gravado, ok? E aí vocês podem acessar no Facebook, né? Quem não conseguir acessar pelo Facebook, manda uma mensagenzinha com a gente, com um e-mail, que eu mando esse vídeo também por e-mail para vocês, ok? Bom, vamos lá, gente. 8h01. Então, como eu havia prometido, vamos dar início à semana do consumo mental, ok? O assunto de hoje, o que seria o consumo mental? Tá? Deixa eu tentar explicar para vocês. A ideia aqui é passar para vocês conhecimento sobre pensamento, tá? Porque eu mesmo passei em alguns momentos por isso. Eu via que os nossos pensamentos eles são influenciados por diversas coisas, né? Mas eu não sabia como explicar isso. Então, uma coisa de uns 5, 6 anos atrás, eu fui apresentado e eu comecei a estudar sobre isso, tá? Então, eu tenho certeza que o assunto de hoje não é nada novo. Eu tenho certeza que vocês já conhecem isso, tá? Mas eu vou falar para vocês e eu tenho certeza que isso vai mudar, vai começar uma transformação na vida de vocês. E eu espero realmente que isso seja uma transformação, ok? Então, como eu disse, há uns 6 anos atrás eu fui apresentado a esse assunto e depois disso eu fui me aprofundando, fui estudando os conceitos e às vezes os conceitos eles são muito complexos, né? Cada um tenta explicar de alguma forma, mas eu vi que isso poderia ser explicado de uma forma bem tranquila, bem simples, até porque eu gosto da simplicidade. Eu acho que tudo que é complicado, alguém ganha com isso, com a complexidade das coisas, né? E a simplicidade, para mim, é o mais importante, ok? Então, esse assunto, ele pode ter passado despercebido por você, tá? Ou até mesmo ninguém nunca mostrou. O que eu vou falar sobre hoje para vocês, o nome disso se chama egrégora. Em alguns casos, vocês podem aprender isso, podem ter escutado isso com outros nomes, não tem problema algum, tá? O que eu vou explicar para vocês é da forma que eu aprendi. Então, o nome do nosso conceito de hoje, que são os pilares que vão formar os bons pensamentos para você, seria egrégora. Vamos lá. O ser humano, ele tem a capacidade de pensar, né? Isso é óbvio, todos nós sabemos, né? Mas, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem onde eu quero chegar. Vocês já tiveram, por exemplo, a oportunidade de chegar em algum lugar e essa pessoa olhar para você e falar assim, nossa, eu estava pensando em você, né? Ou até mesmo você está
pensando em alguma pessoa. Geralmente acontece muito com o pai, né? Pai, mãe. Os pais geralmente eles estão pensando nos filhos e daqui a pouquinho abre a porta, caramba, nossa, fulano, eu estava pensando em você. Isso é recorrente, né? E mais, existem também os casos das pessoas que às vezes estão passando por alguma dificuldade, né? Seja financeira, emocional, o que for, às vezes estão sozinhas, né? E elas estão precisando de ajuda realmente. E daqui a pouco você chega e dá aquele aperto no coração, aquela ideia de que, caramba, eu quero ligar para fulana, eu quero ir na casa dela, eu quero encontrar ela, eu quero visitar ela. O que é isso? Isso simplesmente são seus pensamentos. Por quê? Os seus pensamentos, isso já é comprovado, tá? Eles emitem ondas, e essas ondas, elas são teoricamente invisíveis, né? Mas essas ondas, vamos colocar aqui como se fossem ondas de rádio, né? Alguém vai captar essas ondas. Em algum momento, esses seus pensamentos, eles vão chegar até uma pessoa, né? Uma pessoa que está em perigo, vem uma ajuda, uma pessoa que está sozinha, vem alguém para conversar, né? Sempre vai ser assim, só que isso passa despercebido na nossa vida, ok? Vou dar um outro exemplo para vocês irem tentando materializar isso na vida de vocês, né? E uma partida esportiva pode ser de futebol, pode ser de vôlei, geralmente coisas que tem duas torcidas, assim, a gente consegue perceber isso bem claramente, né? Vamos para o futebol. Em um momento, por exemplo, que um dos times ele faz um gol, né? Naquele momento ali, a torcida ela é de fundamental importância, né? Se a torcida ela tiver bem alinhadinha ali, bem tranquila com o time dela, no momento daquele gol, ela pode fazer a diferença no jogo, né? Se ela tiver em alinhamento com o time, ela vai começar a motivar, né? Vai gritar, vai torcer, vai motivar, vai cantar, e isso pode elevar, sim, a autoestima do time, né? Só que se o time já vier em uma pequena briga, alguma coisa assim, uma rupturazinha com a torcida, isso pode ser fator determinante para trazer a total apatia para o time. Nós vimos isso aí um pouco claro, né? Eu não gosto nem muito de futebol, mas foi no 7-1 do Brasil, né? Era até para esquecer isso. Mas no 7-1 do Brasil, aconteceu isso bem claramente, né? Até o primeiro, segundo, terceiro gol, daqui a pouco a torcida já não queria nem saber, e não tinha mais motivação, e acabou, né? Dali em diante, o time do Brasil foi teoricamente enterrado ali, acabou a atuação dele, né? Um outro exemplo até de futebol, eu não entendo muito de futebol, mas veio para eu falar para vocês, aqui eu sou do Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro tem um time que utiliza muito disso, se eu não me engano é o Vasco da Gama, né? Ele fala, ele não é nem o meu time, mas ele fala lá que o sentimento não pode parar. E é isso que acontece, né? São os pensamentos, os sentimentos que a torcida faz. Por quê? Os pensamentos, eles podem se transformar, ou melhor, eles se transformam em energia, não é? Isso ali no campo de futebol a gente vê muito isso, né? E as energias, elas vão se transformar em sentimento. E quando chega no momento do sentimento, aí faz total diferença. Por isso, o slogan lá do time, o sentimento não pode parar. Quem fez isso teve uma sacada muito boa, né? Eu vou dar para vocês um outro exemplo. Por exemplo, vou falar aqui da minha religião, mas isso se agrega a todas elas e isso não está ligado à religião, tá, gente? Em uma missa, por exemplo, as pessoas todas, né, ou no culto, não sei, as pessoas todas elas estão ali naquele momento agradecendo, pedindo, fazendo suas preces, suas orações, não é? Mas os pensamentos de todas as pessoas, elas estão ali emanando energias para o ente supremo, para a divindade que elas acreditam, né? Para o Deus daquela pessoa. Por isso que eu falei que não depende de religião. E o que acontece? Naquele momento ali,
acontece uma reunião de pensamentos. E essa reunião de pensamentos, isso é egrégora. Existem até tipos de ciências, né, que dizem que quando existe uma reunião de pensamentos, essa reunião de pensamentos ela cria um self. É assim que eles chamam, mais ou menos, né? E esse self essa egrégora, fica flutuando, como se fossem ondas realmente de informação, até que ela chega e encontra uma pessoa que está precisando daquilo, que está querendo ouvir aquilo. Não é? É assim que acontece. E aí, eu vou falar para você de um outro exemplo. Quando você, por exemplo, está passando, você conhece a localidade, né? E você está passando por algum local que você sabe que naquele local ali tem criminalidade, tem incidência de alguns problemas, né? Ou perto de alguns locais onde criminosos ficam ali reunidos, que você tem conhecimento disso. Você também não se sente ruim? Por quê? Naquele local ali, teoricamente, a egrégora oferecida naquele momento, né, é pesada, é ruim, né? As pessoas que são mais sensitivas, elas conseguem perceber isso, né? E então elas podem ser influenciadas diretamente por essas influências, por esses pensamentos, por essa egrégora que estava naquele momento, né? Você pode até continuar não acreditando, porque eu estou usando exemplos assim, e agora, principalmente, eu usei um exemplo ruim. Mas eu vou dar mais um exemplo. E quando você é contagiado pelo sorriso de uma criança, né? Pelo um abraço da sua esposa, o beijo do seu filho, nesse momento ali, a alegria está contagiando você, a egrégora está funcionando, né? Em um show, por exemplo, né? A felicidade ela vem. Isso tudo é egrégora. Isso é novo para vocês? Não é. A todo momento nós ouvimos isso. Mais um exemplo que eu vou dar, que isso é para quem entende não, para quem já ouviu falar, né, de religião, está lá em Mateus 18, 20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. As pessoas estão reunidas em nome de Deus, elas formam uma egrégora de pensamento, um self, alguma coisa desse tipo, e ali está Deus. É assim que funciona. Sempre foi, e vocês já viram isso por diversas vezes, né? Por quê? Nós, seres humanos, nós funcionamos como antenas. Então, nós recebemos e transmitimos ondas de informação, então, que são os pensamentos, né? E nós podemos ser influenciados, como também podemos ser influenciadores. Ou seja, num dia ali que você acha que está meio para baixo, meio deprê, né? Isso está muito em alta, né? As pessoas falarem que está deprê, estou sentindo para baixo, estou sem autoestima, né? Se você iniciar o seu dia assim, você vai continuar com o seu dia assim. E, fatalmente, diversas coisas vão acontecer nesse dia. Vai tropeçar na pedra assim, vai brigar com flanelinha assim, vão acontecer diversas coisas, não é? Isso porque a sua egrégora naquele momento, né, está ruim. E você pode mudar isso. Ao longo da semana do consumo mental, eu vou te oferecer subsídios para que você possa identificar essas coisas e tentar mudar esses seus pensamentos, essas suas energias, né? Vou dar um outro exemplo. Na verdade, não é nenhum exemplo, é mais um conceito para você poder entender bem. Como eu disse, eu tenho certeza que esse assunto ele não é novo para você. Em momento algum eu falei que seria uma novidade, não é? Mas eu estou lhe apresentando de uma forma. E existe algo novo nisso? Não. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que ela não sabe nada de matemática, não é? E não tem problema algum a pessoa não saber nada de matemática ou de qualquer outra coisa. Mas a partir do momento que vem uma pessoa e ensina para ela, pode ser a operação mais simples que seja. Somar e subtrair. 1 mais 1 é igual a 2. Não tem problema algum. Naquele momento, você foi apresentado a matemática. A partir dali,
você nunca mais vai poder dizer que não sabia matemática. Você pode não saber operações complexas. Isso aí todo mundo, dificilmente alguém vai saber tudo, não é? Mas ninguém também vai poder dizer que você não sabe matemática. Eu sei 1 mais 1, não é? Porque alguém te ensinou isso, alguém te apresentou, alguém te explicou como é isso. E eu, nesse momento, hoje, nesse pequeno videozinho sobre pensamento, eu estou te apresentando a egrégora. Ok? E a partir de agora, você, em momento algum, vai poder dizer que não conhece egrégora, que não conhece as influências dos seus pensamentos. Como eu te disse, isso pode se desdobrar em muito mais conversa. A gente pode ficar aqui, se bobear, 2 dias conversando. Eu não, se bobear, vou ficar com vocês meia hora no máximo. Mas se vocês pegarem pessoas que muito entendidas sobre esse assunto, vocês vão ficar meses conversando sobre isso, não é? Mas ele não vai poder dizer que você não conhece a egrégora, que você não conhece sobre influências de pensamentos, porque você conhece, não é? Alguém pode até te explicar de outra forma. Alguém pode falar para você, como eu te disse, eu conheço por egrégora, mas alguém pode te explicar com outro nome, sei lá, de outra forma, utilizando outros exemplos, não tem problema algum. Mas você vai chegar e vai perceber. Gente, isso é egrégora. E o principal, se você sentir um mal-estar, uma inquietação, um sentimento, muitas das vezes sem explicação, para um pouquinho, relaxa, pensa, vai lá no seu interior e tenta perceber se você não está recebendo influências de outras pessoas, de outros lugares, porque às vezes você não tem porquê estar nervoso, não tem porquê estar chateado, não tem motivo algum, não é? Mas as influências, elas estão ali. Você vem com as você está, como eu disse em um videozinho nosso, que está lá na nossa fanpage, tem lá na nossa página esse vídeo, você está com a sua janela aberta, né? E quem está com a janela aberta, com a sua porta aberta, você vai aceitar tudo, né? E as nossas janelas estão aí, são os ouvidos, a nossa visão, a nossa boca, está tudo aqui, né? E a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu espero que vocês prestem atenção, ok? E com isso vocês vão conseguir analisar e identificar se vocês estão sendo influenciados ou não, ok? Como eu disse, o nosso vídeo ele seria curtinho, a nossa videoaula, não iria ultrapassar, não iria perturbar a vida de vocês. Então, nós chegamos aqui a 18 minutos. Vou tentar fechar com 20 minutos para poder ficar uma coisinha bem básica, bem tranquila, mas, como eu disse, muito profunda, ok? E amanhã eu espero você aqui, nesse mesmo endereço, às 20 horas novamente, para nós continuarmos conversando sobre mais um pilar que vai nos ajudar a entender os fundamentos do nosso pensamento, ok? A Semana do Consumo Mental, ela continua. Eu espero que vocês tenham gostado. Opa, chegou ali mais uma colega, Emanuele. Tudo bem, Renata? Muito bom. Como eu disse, a gente está chegando aqui já no finalzinho da nossa aula, mas depois esse link, eu vou deixar esse link gravado lá na nossa página, ok? E quem tiver cadastrado os nossos e-mails, eu também vou enviar isso por e-mail para vocês. Então, nós estamos aqui hoje terminando a nossa aula sobre a egrégora. Eu espero que você tenha gostado mesmo. E mesmo que esse assunto, e nesse momento, não tenha importância para você, como eu disse, você não tem mais a desculpa de dizer que não conhecia sobre isso. Você não tem mais a desculpa quando você perceber que está sendo influenciado por alguém, você não pode mais dizer assim, não pode mais deixar passar isso de qualquer jeito. Você tem que perceber se realmente esse pensamento é seu ou não, ok? Continue nos assistindo, que a história não acaba por aqui. Como eu disse, amanhã às 8 horas, às 20 horas, melhor dizendo, nós estaremos aqui de novo
para falar sobre mais um tema, ok? Que vai ajudar a agregar em vocês conhecimento para que vocês tenham pensamentos extraordinários. Fiquem com Deus e até amanhã na Semana do Consumo Mental. Tchau, tchau!